Esse sol vai desaparecendo quando a gente diz agora nós vamos fazer uma colonoscopia. Ah, não. Aquele sol, Cris, vai ficando tudo nublado. Então, eu acho que nós vamos ter o prazer de escutar a doutora Eloá nos falando dos aspectos endoscópicos, tanto da retocolite quanto a doença de Crohn. E realmente é um exame, como a Cris disse, o nosso ouro do diagnóstico. E a doutora Eloá aprendi a fazer com ela, minha professora. Realmente ela tem muita experiência, ela vai mostrar para vocês imagens lindíssimas e que realmente é muito importante esse exame. E os pacientes, amanhã a gente também fala disso para eles entenderem a importância desse exame. Eloá, a palavra é tua. Eu já ia levar o microfone. Muito obrigada. Obrigada, Marta, pelo convite. Eu não poderia deixar de dizer o quanto eu admiro a tua posição na ABCD, o quanto você aumentou a visibilidade da doença para o Brasil todo. Parabéns pelo projeto da jornada que nos auxilia todos nós a cada dia. Muito obrigada. Tem sido muito importante. Então, vamos falar um pouquinho. A Cris já disse que a endoscopia é a estrela da festa. Então, não sou eu puxando o saco, né? Nós, endoscopistas, com certeza, gostamos muito do que fazemos e a gente valoriza com razão esse exame. Eu quis trazer isso aqui para vocês porque é bem comum, né? E como o Fred falou, a Cris já falou, do aparecimento na juventude, mas nós não podemos esquecer que ela tem 2 picos. O pico maior, realmente nessa idade que foi bastante falada aqui no jovem, mas existe um pico menor lá com 50, 60 anos. Então, não esquecer que quando o paciente já tem essa idade, não dá para, por isto, afastar a possibilidade de doença inflamatória intestinal. A Cris deixou bem claro que é um joguinho. Então, eu trouxe o jogo, que é exatamente isso que acontece para a gente conseguir fazer o diagnóstico da doença inflamatória. É um puzzle e que cada um traz para nós uma peça. Seja os sinais e sintomas, seja as manifestações extraintestinais, o laboratório, mas os exames endoscópicos traz uma pecinha bem importante. Os exames radiológicos e o exame histopatológico. Então, é um puzzle fazer um diagnóstico. E não tem, como já foi dito, e eu vou reiterar isso, no exame, nenhum exame que a gente faça isoladamente e seja façamos um diagnóstico de certeza de doença inflamatória intestinal, seja de retolite, seja de doença de Crohn. Nós juntamos as informações de vários dados, mas com certeza a ileocolonoscopia, tem um papel crucial. Opa, estou indo para frente, para trás aqui. Isso é a ileocolonoscopia, gente. Então, nós temos a entrada pela reto, e nós examinamos toda a região do cólon, temos a possibilidade de entrar na válvula iliocecal e examinar o ilho terminal. Se estiver em mãos de um endoscopista com experiência e com tempo, a gente consegue, na maioria das vezes, entrar 15 a 20 centímetros no ilho terminal, o que é suficiente para a gente poder fazer um diagnóstico de doença de Crohn, que essa é a região mais afetada pela doença de Crohn, seco e ilho terminal. Então, é muito importante que o exame seja realizado até o ilho terminal. E quem não é endoscopista, cobrar do endoscopista que faz para vocês, quando vocês têm, em especial quando vocês têm suspeita de doença inflamatória, que o endoscopista examine o ilho terminal, que faz parte do exame, e como diz a Cris, o exame
perianal também é importante. Essa classificação de extensão da doença, que vocês já viram que altera os sintomas conforme a apresentação dela, isso é feito pela endoscopia. O endoscopista é que vai dizer se a doença se restringe ao reto, se vai até o ângulo esplênico ou se vai além do ângulo esplênico, que a gente chama, então, de colite extensa. Essas são as características principais da retocolite ulcerativa endoscopicamente. Então, existe um edema de mucosa com perda do padrão vascular, a gente não enxerga a vascularização da submucosa. Tem eritema e granularidade, friabilidade da mucosa, que pode ser ao toque do aparelho, pode ser espontânea. Secreção mucopurulenta, às vezes na luz do intestino, às vezes aderido à mucosa. A distribuição é uniforme. Isso é a característica mais importante da retocolite ulcerativa. A inflamação é circunferencial e contínua. Por que isso é importante para eu falar para vocês? Porque na doença infecciosa, ela pode ter a congestão, a friabilidade, o apagamento da vascularização submucosa, mas não tem esse padrão de contínuo, de difuso na região afetada. É circunferencial. Vocês vejam que não tem nenhuma área com o padrão normal. Tá? As ulcerações são rasas, pequenas, e o reto está comprometido em 95%, mas não é 100%. Tá? Existe retocolite, embora num percentual muito pequeno, com o reto polpado. Então, essa é uma alteração precoce, que eu já mostrei para vocês, o eritema e a congestão, que é causada pelo aumento do fluxo sanguíneo. Essa arquitetura vascular embaçada, pouco visível, que a gente não vê a rede vascular de submucosa, pelo edema. E essa granularidade da mucosa, que aqui é bem visível, são pequenas elevações por edema, intercalado por pequenas depressões, que é o pontilhado que vocês enxergam aqui, que é a depressão das criptas colônicas. E isso dá um aspecto que nós chamamos de lixa molhada. Outra característica é o sangramento, que pode ser ao toque do aparelho, fazendo essas formações com aspecto de petequia, e pode ter um sangramento espontâneo, quando a gente entra com o aparelho já está sangrando. E isso significa a friabilidade da mucosa. Outra característica é isso aqui, que é muito importante, diferente principalmente de doenças infecciosas. A gente consegue determinar, até às vezes na foto eu faço uma linha aqui para o solicitante ver. Essa é uma doença, é uma mucosa inflamada, aqui é uma doença normal. A gente consegue definir aonde termina a inflamação. Vejam, mesmo quando é uma inflamação leve, mais leve do que essa, a gente consegue determinar onde começa a mucosa normal. Então, aqui já tem, vejam, a vascularização do submucosa bem visível com o padrão normal. E aqui é uma inflamação. Sempre difusa, circunferencial. Com resposta ao tratamento, esse padrão de simetria vai perder. Então, quando a gente fala muito da simetria do circunferencial, da diferença de mucosa normal para inflamada, nós estamos falando no diagnóstico inicial, na primeira ileocolonoscopia. Quando o paciente começa a fazer o tratamento, seja com qual tratamento for, ele vai perder essa característica. Então, vejam que aqui tem um pouco de mucosa inflamada, uma área já com aspecto normal e ali inflamação outra vez. Mas esse é um paciente já em tratamento, então perde aquela continuidade. E também
na pediatria. A pediatria, mesmo sem tratamento, não tem esse padrão de regularidade como tem no adulto. Essas erosões e úlceras rasas e pequenas, elas vão se coalescendo e pode, então, numa retocolite grave, ter esse aspecto com úlceras bem mais profundas, mas veja o detalhe, sempre numa área totalmente inflamada. Então, tem úlceras mais profundas, que não é a característica inicial da retocolite, mas sempre numa mucosa difusamente inflamada e edemaciada. A inflamação do ilho terminal na retocolite, isso é importante, a gente chama de ileite, de refluxo, mas sempre vai ter, quando a retocolite é grave e difusa. Não existe ileite de refluxo num paciente que só tem retocolite de esquerda ou só de reto. Tá? Então, ela precisa ser uma retocolite grave, difusa e ter a inflamação no ilho terminal. Inflamação com a cara da retocolite. Então, essa congestão, úlceras ou erosões pequenininhas e uma extensão muito curta. Se tiver essa cara com uma extensão de 15, 20 centímetros, ou se tiver úlceras, pode pensar que pode ser doença de Crohn e não retocolite com ileite de refluxo. Outra característica da retocolite é essa inflamação periapendicular. Pode ser que o paciente tenha uma inflamação do colo esquerdo, aí transverso normal, ascendente normal, você chega no fundo secal, tem essa inflamação. Isto não é doença de Crohn, que eles podem pensar, bom, tinha inflamação no reto, daí tudo normal, de repente no seco tem inflamação, então é intercalado, deve ser doença de Crohn. Não, essa é uma característica da retocolite que pode ser uma inflamação leve ali, periapendicular, como pode ser essa inflamação um corpo mais importante. Mas vejam, tem a cara da retocolite, ela não tem úlcera profunda, grande, né? Tem aquela congestão, os pontilhados de erosão. E as lesões que a gente chama de cicatriciais, podem ter áreas lineares, esbranquiçadas, e podem estar uma mucosa normal com que a gente chama de pseudopólipos, que são a mucosa remanescente de tanta alteração inflamatória anterior. Aqui, inclusive, a gente consegue ver a muscular da mucosa. Isso, veja a diferença essa foto aqui ainda era sem HD. Então, as nossas imagens hoje têm muito mais detalhes, né? E agora vamos falar um pouquinho, então, da doença de Crohn. A classificação de Montreal da retocolite, que só fala da extensão, na doença de Crohn, ela se refere à idade, então por isso que é a ALB, é a idade, a localização e o comportamento da doença. Então, quando vocês verem algum dado dizendo um paciente, então, A1, L1 mais L4, B1, então vocês vão ter relação, que é um paciente com menos de 16 anos, um paciente que tem doença de Crohn no ilho terminal e também no trato superior, e não estenosante, não penetrante, mas tem doença perianal se tiver o pezinho. Tá? Então, assim que a gente... lá na retocolite, só reto, esquerdo e difusa. Aqui a gente faz um detalhamento nessa classificação de localização, idade e comportamento. E essas são, então, as características endoscópicas. As lesões são descontínuas, assimétricas e heterogêneas. Tem uma úlcera profunda de fundo fibrinoso e a mucosa em volta dela tem um aspecto bem normal. São frequentes os segmentos de mucosa afetados, intercalados com área de mucosa de aspecto normal, inclusive
as úlceras circundadas por mucosa de aspecto normal. O reto é poupado na maioria dos casos, mas também não é 100%. Atinge mais frequentemente o ilho terminal e o seco. Então, as características das lesões. As úlceras aftoides não são patognomônicas, mas são muito sugestivas de doença de Crohn. Elas são planas ou ligeiramente deprimidas, pequenas, têm um halo de eritema, como vocês estão vendo aqui, e uma área central nacarada de fibrina. Elas estão geralmente em grupos, como vocês estão vendo nessas imagens, porque elas aparecem por destruição de criptas e estão circundadas por um epitélio normal numa área de inflamação prévia. Lembrar que o granuloma é uma pista histopatológica muito importante para o diagnóstico, mas aparece, infelizmente, só em 5 a 36% dos casos de doença de Crohn. Mas lembrar que eles estão separados das criptas, então, quando vier no histopatológico, o granuloma, para pensar em doença de Crohn, eles têm que estar separados das criptas, e porque ocasionais granulomas mucinosos podem ser vistos em outra doença, e não na doença de Crohn. Um lembrete para quem é endoscopista: as biópsias devem ser feitas nas lesões menores. Quanto menor, mais chance de você pegar o granuloma, que é uma coisa do endoscopista, ver uma lesão grandona, feia e uma pequenininha, vai sempre biopsiar a grandona. Mas a incidência de granuloma para você pegar na biópsia é maior nas úlceras pequenininhas. Então, isso que eu já comentei, o porquê disso. As úlceras grandes englobam, destroem o grupo inicial de células epitelioides e por isso que a gente tem uma menor incidência de granuloma. Quando eu falo em úlcera aftoide, úlceras pequenas, eu sempre gosto de mostrar esse trabalho. A Marta tem mais uns 2 ou 3 que ela mostra na aula dela disso, mas esse eu acho emblemático. Foi publicado em 2010 pelos coreanos, e eles investigaram 93 pacientes que eles acharam, e vejam, essas lesões são idênticas às que eu mostrei para vocês, que eram doença de Crohn. E eles acompanharam esses pacientes. E vejo que de 93 pacientes, 31 mantiveram essas lesões, eram pacientes assintomáticos, que foram fazer colono por exemplo, por prevenção de câncer coloretal. Então, 62 se resolveram sem nada. E os 60 que foram acompanhados tinham 2 tuberculose e 1 Crohn. Continuando a ser seguidos por 42 meses, 20 ainda têm as lesões, sem diagnóstico nenhum, e 3 resolveram sem diagnóstico nenhum. Então, para vocês verem, as úlceras de Crohn podem ser grandes, mas superficiais, como vocês estão vendo aqui, profundas, elas podem ser arredondadas, elas podem ser oblongas, como a Cris gosta, podem ser contínuas, que é a mais comum. Essas lesões contínuas são as mais comuns, mas pode ter esse aspecto de estrela e pode até ser transversais. Não é o mais comum, mas a gente vê também. Essas são as mais comuns, ó. Úlceras profundas, longitudinais, mas também podem ser superficiais. Por que a gente diz no Crohn grave, mas também na retocolite pode aparecer, é mais comum na doença de Crohn, o aspecto de calçamento em pedras. É por isso, ó, tem essas áreas de edema intercaladas por áreas de ulcerações, ficando com essa cara parecida com o calçamento em pedra, por isso que a gente diz imagem em calçamento de pedras, tá? Os pseudopólipos são ilhotas remanescentes da mucosa entre as lesões, bastante frequente nas 2 doenças. E
o que acontece na cicatrização? A repitilização e regeneração existe em excesso. Então, fica um alongamento das áreas de mucosa solta, como vocês estão vendo aqui, às vezes parecem uns pingentes. E, por causa das contrações peristálticas, eles vão ficando alongados. Muitas vezes, esses pólipos são tão em grande número que atrapalham a gente fazer a vigilância de câncer coloretal. As pontes de mucosa são isso aqui, ó. Existia uma inflamação tão grande com as úlceras, essa mucosa do lado acaba ficando, quando cicatriza, parecendo pontes, e que a gente chama realmente de pontes de mucosa. Isso aqui é uma doença de Crohn em remissão endoscópica. Aqui não tem mais lesão nem inflamação, é só lesão cicatricial. A gente fala bastante, é difícil para o endoscopista geral usar os nossos scores, mas existe aplicativo, o aplicativo do GEDIB, que é fácil. E por que a gente deve sempre procurar usar? Que tem, primeiro, a gravidade das lesões tem muita importância no prognóstico e permite desfechos comparativos. Quando a gente usa os scores, existe uma uniformização da linguagem e estimula a descrição mais detalhada. O treinamento dos endoscopistas é fundamental para diminuir a variabilidade interobservador. A gente acabei não pondo em detalhes os exames de cápsula endoscópica, que a Cris citou, de enteroscopia, porque são mais filigranas. Mas eu gostaria de deixar registrado para vocês tomarem bastante cuidados em duas situações. Quando querem estudar o intestino delgado por ressonância, lesão única, por mais que tenha miado de gato, orelha de gato, pelo de gato, vocês precisam do anátomo patológico para tratar. Tá? Todos nós já tivemos algum paciente que a gente recebe até, às vezes, já usando o biológico, com uma lesão única de delgado, que o radiologista sugeriu doença de Crohn, mas, no fim, era uma lesão neoplásica. Então, lesão única em exame radiológico, por favor, se o serviço não tiver possibilidade de enteroscopia para biópsias, é melhor abrir esse paciente, tirar um fragmento e ter o diagnóstico de certeza. Então, aí é um papel crucial da enteroscopia. Outro papel da enteroscopia é na terapêutica, em especial na dilatação de estenoses, que a gente faz com certa facilidade em estenoses curtas, retilíneas, e muitas vezes você adia a cirurgia desse paciente por anos. E quando ele já tem algumas cirurgias, a gente evita o intestino curto. Isso é com relação à enteroscopia. Com relação à cápsula endoscópica, se todos nós pudéssemos fazer em todos os pacientes, seria maravilhoso. A gente gostaria de fazer endoscopia alta, ileocolonoscopia, ressonância, cápsula e, se precisasse, enteroscopia. Mas, no nosso país, a gente tem que ter consciência que não tem como usar todos os métodos diagnósticos que existem. Então, reservá-los para casos excepcionais. O paciente que já tem diagnóstico de doença de Crohn, por exemplo, e está em ileocolonoscopia muito normal e ele continua sintomático, de repente a cápsula vai ter um papel crucial para a gente ver que, de repente, ele tem uma extensão da doença no delgado que a ressonância não viu. Mas eu sempre bato muito na tecla. Tratar a doença de Crohn exclusivamente por lesões de aspecto aftoide, pequenas, esparsas, na cápsula endoscópica, é muito temerário. Existem, a Marcinha sempre mostra uma aula, a gente sempre fala dos anti-inflamatórios, a Marcinha mostra lá
uma lista de remédios que podem fazer lesões de delgado, que é enorme. Então, muito cuidado com... Temos que juntar, nós temos que usar isso aqui, ó, completar o puzzle, completar com todos os exames possíveis. E daí, com eles juntados, fechado o puzzle, a gente pode chamar a Marcinha para começar a tratar. Muito obrigada.